que você faria se, do nada, começasse a ouvir barulhos vindos de dentro da parede do seu quarto? Não do andar de cima, não dos vizinhos, da parede. Sons baixinhos, arranhões, respiração, sussurros. Camila não acreditava em nada disso. Nunca ligou para essas coisas. Sempre foi cética, prática. Mas foi quando ela se mudou para um novo apartamento, num prédio antigo no centro da cidade, que tudo começou. Era para ser só mais uma mudança, uma nova fase da vida. O apartamento, apesar de velho, era bem localizado, barato e com uma vista incrível da cidade. Mas havia algo naquele lugar, silencioso demais à noite. E então, uma noite, Camila acordou. Passava das 3 da manhã. A luz da rua entrava fraca pelas frestas da cortina. E ela ouviu um som seco, como unha no concreto. Parecia alguém tentando sair. Camila tentou se convencer de que era encanamento, um animal, qualquer coisa. Mas a frequência era constante, sempre na mesma hora, sempre no mesmo ponto da parede. Dias depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Na parede onde ouvia os sons, apareceu um nome, escrito com uma substância escura e seca. O nome era Camila. Camila sempre teve um gosto estranho para lugares. Enquanto a maioria das pessoas sonhava com casas iluminadas, com quintais e vizinhanças barulhentas, ela preferia o silêncio abafado de apartamentos antigos. Era algo no cheiro da madeira velha, nas paredes que guardavam histórias demais e nas janelas que davam para nada. Quando encontrou o apartamento 402, soube que era ele. O prédio, construído nos anos 60, tinha elevador de portas manuais, corredores estreitos e uma vizinhança que parecia ter parado no tempo. Mas Camila não se importava. Estava feliz por finalmente morar sozinha, longe da rotina sufocante da casa dos pais, e com espaço suficiente para pintar sem interrupções. Seu novo lar era pequeno, mas tinha personalidade. A cozinha ficava colada à sala, e o quarto era separado por uma porta de madeira pesada, que sempre fazia um estalo estranho ao ser aberta. No entanto, o que mais chamava a atenção era a parede do fundo do quarto, um cinza gasto, com leves manchas que se espalhavam como sombras secas. Nada demais. Pelo menos era o que ela pensava. Na primeira noite, Camila dormiu com uma leve sensação de desconforto, como se o silêncio ali fosse denso. Mas o dia seguinte trouxe a rotina. Trabalho remoto, café forte, pintura no fim da tarde. Tudo parecia normal. Até que durante a terceira noite, ao deitar e encarar a parede do quarto, ela viu algo novo. Um nome. Seu nome. Camila. Escrito com uma substância escura, quase seca, bem no centro da parede, onde ela encostava a cama. Ela ficou imóvel por minutos, tentando lembrar se poderia ter rabiscado aquilo, sonâmbula, ou se era algum tipo de pegadinha. Mas não havia dúvidas. Aquilo não estava ali antes. Camila não conseguiu parar de olhar para aquele nome. O som do relógio na parede parecia cada vez mais alto, enquanto ela tentava racionalizar o que estava acontecendo. Seu nome, como uma mancha escura e incompleta, estava ali, em uma parede que ela sabia não ter sido tocada desde a mudança. Não podia ser uma coincidência. No dia seguinte, ao procurar por algo que explicasse o que havia visto, ela vasculhou o apartamento, indo da cozinha ao banheiro, mas não encontrou nada que fizesse sentido. Até que algo, bem na última gaveta da cômoda do quarto, chamou sua atenção. Um diário antigo. Um caderno com a capa de couro desgastada, sem título, mas com o tipo de cor que envelhece bem e torna o objeto quase místico. O diário estava escondido, meio que esquecido ali. Talvez fosse algo deixado pelos antigos moradores. Camila o pegou, abriu-o e imediatamente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As primeiras páginas estavam escritas em uma caligrafia fina,
e ligeiramente torta. Cada frase parecia desesperada, como se estivesse tentando registrar algo que não podia ser explicado. Um nome escrito como o dela estava lá, no topo de uma página. Era o nome de uma criança, Beatriz. E as palavras que seguiam, rabiscadas apressadamente, falavam de algo muito mais estranho e aterrador. Algo sobre uma criança nas paredes do apartamento, tentando se comunicar com quem se atrevesse a ouvir. Camila sentiu seu coração acelerar. Ela estava sozinha, mas aquela sensação de estar sendo observada se intensificava a cada palavra que lia. Beatriz foi deixada aqui. Ela não pôde sair. Está esperando. Camila não conseguia mais ignorar a sensação de que algo estava errado. O diário, com suas páginas amareladas e palavras incompletas, a deixava cada vez mais inquieta. A cada linha que ela lia, mais se sentia imersa em um passado sombrio e inquietante, como se fosse a protagonista de uma história que nunca poderia entender completamente. Ela leu mais adiante, e uma passagem se destacou. Beatriz. Ela foi presa na parede. O apartamento nunca mais será o mesmo depois disso. Não olhe para as paredes. Não se aproxime. Se você for chamada, fuja. Camila parou. As palavras estavam nítidas, mas o sentido, o peso delas, começaram a tomá-la de forma avassaladora. Quem era Beatriz? E o que significava aquela advertência? As páginas estavam repletas de anotações que falavam de um mistério terrível, algo que ela não conseguia compreender, mas sabia que estava prestes a ser envolvida de forma irreversível. Ela se levantou e olhou novamente para a parede. Aquela palavra escrita, o nome Camila, ainda estava lá, como um aviso sombrio. Ela deu um passo à frente, quase hipnotizada, como se a parede estivesse a chamando. A sensação de frio voltou, mais intensa do que nunca. O ar parecia pesado, espesso, como se algo estivesse prendendo sua respiração. Com mãos trêmulas, ela tocou a parede. Foi como se um choque percorresse sua espinha. Uma sensação de desconforto que ela jamais imaginou que poderia sentir dentro de sua própria casa. Beatriz estava em algum lugar da parede. Mas onde? Havia algo mais ali, algo além do que ela poderia entender. O apartamento de Camila permaneceu em silêncio por dias. Um silêncio denso, carregado, que parecia escorrer pelas paredes como mofo antigo. Helena, a vizinha do andar de baixo, tentou ignorar, mas algo estava errado. Aquela quietude não era natural. Era um vazio que parecia absorver som, tempo e razão. Movida por uma inquietação que ela mesma não sabia explicar, Helena subiu até o andar de cima. A porta do apartamento 402 estava entreaberta. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum barulho, apenas um convite silencioso e perverso. Ela entrou. O lugar estava como Camila havia deixado, mas havia uma tensão no ar, como se alguém ainda estivesse ali, observando. Foi quando Helena viu algo no chão. Um diário, parcialmente aberto, com as páginas viradas, como se tivessem sido largadas às pressas. Ela se abaixou para pegar. A capa estava gasta e manchada, as páginas desbotadas. E ali, entre as anotações sujas e trêmulas, encontrou o nome, Beatriz, a criança. As páginas falavam sobre noites sem fim, sobre ruídos atrás das paredes, sobre vozes, e sobre a certeza de que Beatriz jamais havia deixado aquele lugar. Na última folha, uma frase rabiscada. Beatriz ainda está aqui. E agora, ela não está mais sozinha. Foi quando notou na parede, recém-escrito, grosseiro, irregular, o nome Camila, traçado com algo escuro e viscoso, algo que se parecia com sangue. O diário, de repente, pesou em suas mãos. Uma quentura subiu por seus dedos. Manchas vermelhas escorriam das laterais do caderno. Era sangue.
Helena tentou soltar, mas o diário parecia colado em suas mãos. Os gritos começaram segundos depois, abafados, tortos, impossíveis de localizar. Vinham das paredes, do teto, do chão. Camila havia se tornado parte de algo muito maior. E Helena agora estava envolvida também.